Vamos alinhar aqui, então, rapidamente, o que que é o design thinking. Quando você pega a tradução do inglês, tá, gente? Design é design, né? É nosso design. E thinking é pensamento, é pensar. Então, design thinking é uma metodologia que traduz a forma de pensar de um designer. Mas vem comigo aqui, vamos entender como que um designer pensa. Já pararam para pensar nisso? Anota aí. Qual que é a forma principal de pensar de um designer? Né? Pode ter várias definições. O design ele busca muito empatia, criatividade, testes, ideias diferentes, né? Contextos diferentes, ampliar o seu contexto, que é diferente, por exemplo, da forma que o engenheiro, né? Eu sou engenheiro de formação, o engenheiro pensa muito diferente, né, de forma geral, do design. O engenheiro é mais direto, quer resolver rápido, né? Matemático quer número, várias coisas. Enquanto, na verdade, o design ele quer contexto, ele quer amplitude, ele quer né, trazer coisas abstratas, ele quer discussão, ele quer, né, paradoxo, tudo envolve o pensamento de design. Então, o design thinking ele traz isso de uma forma muito legal. Né? Então, para problemas complexos, sobretudo vinculado a pessoas, ele pode ser muito útil. A gente já teve o prazer de atuar, né, de participar tanto internamente no IEP quanto em outras organizações, facilitando sessões de design thinking, e ajuda a gente a ter uma visão muito mais completa sobre um problema. Então, o design thinking nada mais é que uma metodologia, um método colaborativo, empático e focado em prototipação para você trazer soluções inovadoras para os problemas complexos. Então, isso que é basicamente o design thinking, e ele tem, para fazer isso, ele usa a metodologia do duplo diamante. E eu vou explicar o que é isso, mas antes disso, o design thinking ele busca sempre você pegar um problema que tem um emaranhado, uma série de coisas meio nebuloso, e tornar ele mais tangível, mais palpável, mais intangível. Assim como vocês estão vendo nesse slide aqui na tela, você pega uma coisa que é muito nebulosa e tenta trazer clareza para isso por meio dessa forma de pensar o design. E aí a metodologia que é utilizada é do duplo diamante. Você tem um desafio, você quer trazer amplitude, entender aquele desafio de várias óticas diferentes e perspectivas diferentes, com muita empatia, para depois convergir no problema, ou seja, no real problema. Então você tem um problema inicial, você quer amplitude, divergir para convergir, para você redefinir o problema. Depois de redefinir, você quer amplitude, que é o segundo diamante, para você pensar coisas diferentes, inovadoras, para depois você testar aquelas que fazem mais sentido, que mais pode resolver o problema. Então, utiliza a questão do duplo diamante, tá? Basicamente, que é você, né, divergir o problema para convergir num entendimento mais robusto, divergir nas soluções para convergir, né, nas soluções de formas diferentes. E para isso, tá, gente, a gente tem basicamente 7 etapas principais. Algumas metodologias trazem algumas a mais e tudo mais, mas existem, de forma geral, 7 etapas do Design Thinking que eu queria explicar para você entender como você pode aplicar no seu time. E é fácil de aplicar no time, então é uma metodologia super legal e super útil para você. Então vamos lá. Está aqui na tela, gente, os 7 principais passos, que é você primeiro define um problema. Você só vai usar o Design Thinking quando você tem um problema complexo para resolver. Você não vai usar o Design Thinking, né, que você demanda horas de atuação, para resolver um problema simples. Não faz nenhum menor sentido. Então, para problemas complexos. Então, primeiro você tem um problema, é a primeira etapa. Qual o problema a gente quer resolver? Depois de você sair dessa definição do problema, você começa a divergir. A gente chama isso de desconstrução do problema. É a etapa 2. Você quer entender o problema em óticas diferentes, de formas e variáveis diferentes. Então, você quer fazer várias perguntas acerca daquilo para estar todo mundo na mesma página. Exemplo, imagine que o problema seja engajamento. Poxa, se você está desconstruindo o problema, você quer entender o que é engajamento. O que é uma pessoa engajada, o que desengaja outra pessoa, certo? Você quer trazer essa discussão no grupo, é sempre feito em grupo o Design Thinking, tá? Você quer entender qual foi o momento da pessoa que ela mais teve engajamento na vida, qual o momento que ela teve menos engajamento na vida. Você quer entender o problema de óticas diferentes. E a gente busca até o abstrato aqui. Ou seja, tem um problema, você vai desconstruir esse problema em óticas diferentes. Então, a gente teve uma aplicação muito legal um tempo atrás numa empresa
que eles queriam aumentar a eficiência do treinamento operacional de segurança. Olha que caso interessante. Eu falo, poxa, o que é a eficiência de um treinamento? Então a gente começou a pensar, a gente começou a desconstruir o problema em óticas diferentes. Né? O que as pessoas têm dificuldade? Por que ele não é efetivo? Qual que é o relato das pessoas? Então a gente começou a entender o problema em óticas diferentes. Você quer amplitude, você não está convergindo. Está discutindo o problema em óticas diferentes. A gente chama isso de desconstrução. Beleza? Depois, se você fizer a desconstrução, ainda nessa ótica de você trazer amplitude, o que o Design Thinking fala? Geralmente você faz um workshop, um momento de times, de pessoas diferentes, colaborativos, para resolver esse problema. Só que o Design Thinking depende de uma coisa que eu acho muito interessante, e pela experiência pessoal faz muito sentido, que é o seguinte: às vezes a opinião de um grupo é muito limitada acerca de um problema. Então, se você está resolvendo um problema de engajamento ou eficiência operacional de treinamento de segurança, né, obviamente, ali o grupo que estava participando, 7, 8 pessoas, representando toda uma organização, é uma visão limitada. Então, a gente precisa conversar com outras pessoas, extrapolar a visão do grupo. E a gente entra na etapa de pesquisa do Design Thinking, que é você fazer essa desconstrução, essas perguntas que o grupo foi respondendo, com outras pessoas fora daquele time específico, ok? Ou às vezes até mesmo fora da organização. Então, nesse caso da eficiência de treinamento operacional, de segurança, a gente foi perguntar para outras organizações. Como que é a eficiência aí? O que dá certo para vocês? O que não dá certo? Como funciona? Conversamos com operadores, conversamos com pessoas diferentes, de ramos diferentes, contextos diferentes, para pegar insights. E aí a gente fez até paralelos. Poxa, como que um treinamento que não é operacional, às vezes de liderança, é eficaz? Então a gente fez paralelos diferentes para desconstruir, entender o problema dentro do time, que é a etapa 2, e depois fora do time, que é a etapa 3. E aí a gente teve vários insights, muita coisa legal, muito bacana que você pode fazer. E a partir do momento que você está só divergindo, concorda? E é o duplo diamante. Divergiu dentro do grupo, fora do grupo, você vai convergir para redefinir o problema. Então, a etapa de ponto de vista é a quarta etapa do Design Thinking, que é sobre redefinição do problema. Você quer ter o problema, né? Você quer pegar todas as variáveis, todas as causas que vocês falaram e falar, beleza, o que de fato então a gente precisa discutir, resolver aqui, para que aquele problema inicial seja solucionado. Então, você redefine o problema. Entendeu? Olha só, você discutiu tanta coisa legal que você falou assim, cara, legal, e agora? Qual que é o problema real? O que ele descobriu sobre esse problema? Qual que é a causa principal que a gente atacar? E aí você vai no ponto de vista, que é redefinir o problema. Então você tem um problema que o time está discutindo, que está muito mais alinhado. Está todo mundo na mesma página, o que tem que ser resolvido. Percebam como é poderoso isso, tá? Só de benchmark para vocês, o Design Thinking pode ser feito desde um workshop ali de 4 horas, que a gente faz 1 hora dentro do grupo, 1 hora fora, né, uma etapa menor, ou já fez Design Thinking, que é o final de semana inteiro. Foi mais de 24 horas, você ia para a rua mesmo perguntar para as pessoas. Então você tem essa amplitude. Geralmente você ficar 24 horas é mais difícil, apesar de ser bem bacana. Então, geralmente faz workshops menores. E aí você terminou o primeiro diamante, né? Amplitude sobre o problema, redefinir o problema. Se você tem um problema, você tem que pensar em soluções, concorda? Então vai para a quinta etapa, que é brainstorming de soluções. Você quer pensar ideias diferentes. Então você quer um brainstorming de como você pode resolver esse problema de óticas diferentes, com muita criatividade, muito brainstorm, e você não está convergindo na solução. Então, nesse momento, não existe você criticar a ideia do colega. A gente vai encorajando ideias malucas, ideias fora de contexto, ideias que ninguém nunca pensou. Por quê? Você está só trazendo amplitude, você quer divergência cada vez mais. Então, inclusive, o número importa. Tem que ter muitas ideias. Pega post-it, vai colando na parede ou qualquer lugar que você queira, vai anotando isso tudo, de uma forma bem visual. Então, essa é a etapa 5. Você vai pensar em soluções diferentes, brainstorm mesmo, e você vai construindo sobre a ideia do seu colega. Isso é muito bacana. Você não vai criticar a ideia do colega, você vai construir em cima dele. E a partir do momento que você tem um número ideal de ideias diferentes, o time já esgotou todas as soluções, o time fala, beleza, e agora? Como a gente pode combinar essas ideias para a gente selecionar aquela que vai ter mais impacto para o resultado? E aí você vai para a sexta etapa, que é de prototipação. Vai criar um protótipo.
Protótipo é tudo aquilo que faz você ter uma sensação antes mesmo do produto ou solução existir. Pode ser protótipo de papel, pode ser um storyboard, pode ser um Lego, por exemplo, pode ser um protótipo. Qualquer coisa que você pode construir para você validar a sua solução. Lembra que a gente está falando de gestão ágil, né? A gestão ágil, você não quer ficar planejando o projeto. Lembra que a gente falou disso? Planejando o projeto mirabolante para depois torcer para ele dar certo no final. Você quer feedback mais rápido do cliente. Porque times ágeis entendem que o feedback do cliente é muito mais importante do que as nossas suposições, as nossas crenças. Quem comanda é o cliente. Então você cria um protótipo, algo que vai mostrar a sua solução para um cliente específico, que vai validar com as pessoas se faz sentido ou não. Você vai para a rua testar isso. E se der certo, você vai para a elaboração desse trabalho ou não. Então a 7ª etapa é de teste. Você teve várias ideias diferentes, convergiu para ver como que você pode trabalhar melhor essas ideias, uma solução palpável, construir sobre a ideia do outro, que um protótipo e vai testar. Então você cria ciclos rápidos, né? De construção e validação, aprendizado. Construção, validação, aprendizado. Você roda esse ciclo ágil que ajuda muito a economizar energia, você não fazer projetos que às vezes não façam sentido ou soluções que não gerarão resultado. Você testa rápido. Então essa, gente, de forma super resumida, é o nosso tal do design thinking. Então você vai divergir o problema para convergir nele, redefini-lo, divergir nas soluções, ideias diferentes, para você convergir em solução, né, construir sobre a ideia do outro que faça sentido e testa isso rápido. Então essa é a ideia de design thinking, por isso que é um método considerado método ágil. Deu para pegar aí mais ou menos?